Até quando você vai permitir que tudo te afete? Até quando você vai reagir ao mundo como se não tivesse controle sobre sua mente? Hoje eu te desafio a algo diferente. Parar de ser escravo das suas emoções, das opiniões alheias, dos dias ruins e dos pensamentos que te enfraquecem. Hoje você vai começar a forjar uma mente tão forte que nada nem ninguém poderá te tirar do seu centro. Porque ser mentalmente forte não é nascer com poder, é construí-lo, hábito após hábito, decisão após decisão. E aqui você vai descobrir como fazer isso. Prepare-se, porque isso não é motivação, é transformação real. Antes de começar, quero que vá até os comentários e escreva com determinação esta frase. Hoje começo a fortalecer minha mente. Sou estoico. Escreva como uma declaração firme, porque não é apenas uma frase, é uma mensagem direta para o seu cérebro. Estudos mostram que o cérebro é maleável, que podemos reprogramá-lo com o que escrevemos, pensamos ou dizemos. Então grave essa frase na sua mente e no seu subconsciente, porque hoje começa a sua transformação. Ensinamento 1. Não reprima suas emoções, entenda-as e direcione-as com intenção. Respire fundo e perceba o óbvio. Ninguém além de você vive dentro da sua mente. É lá que se acendem as emoções que colorem cada experiência. Se você as deixa correr sem supervisão, elas te arrastarão para reações que depois vai lamentar. Hoje quero que aprenda a se sentar na cabine de comando da sua vida emocional. Observe sua emoção como observaria o céu, sem intervir ainda, apenas reconhecendo nuvens, ventos e tons. Dê nome ao que sente com precisão: tristeza, fúria, medo, entusiasmo. Pergunte-se o que a desperta, que pensamento a alimenta, que história do passado volta a se repetir através dessa sensação corporal. Tudo o que é iluminado pela consciência perde o poder automático. O estoicismo ensina que a emoção não se evita, se observa. Perceba o movimento interno, aceite sem julgamento e decida conscientemente o que fazer, mantendo o controle da sua mente em todo momento. Quando reconhece a onda emocional, o passo seguinte é regular sua intensidade. Não se trata de reprimir, mas de canalizar. Experimente técnicas simples, inspirações lentas pelo nariz, contando até 4, expirações ainda mais lentas contando até 6. Mova o corpo com consciência, estique os braços, sacuda a tensão. Essas ações fisiológicas enviam sinais de segurança ao cérebro e reduzem a adrenalina circulante. Nesse espaço de calma recuperada, seu córtex pré-frontal se reacende e você pode pensar com clareza. Agora escolha sua resposta. Entre sentir e agir existe um intervalo, mesmo que seja de 1 segundo. Esse segundo é sua liberdade. Pergunte-se que resultado quer criar antes de abrir a boca ou apertar enviar em uma mensagem. Quer construir ou destruir, quer ser fiel aos seus valores ou escravo de um impulso passageiro. Lembrar seu propósito. Ser íntegro, compassivo, eficaz, funciona como um farol. A emoção sem direção é fogo que queima, com propósito é fogo que forja. Para sustentar esse treinamento, cultive rituais diários. Dedique 5 minutos ao despertar para escanear seu estado interno antes de olhar o celular. Pergunte-se: o que sinto? O que preciso? Que intenção guiará meu dia? Durante a jornada, programe pequenas pausas. Levante o olhar, relaxe a mandíbula, respire fundo. Ao anoitecer, revise como geriu suas emoções durante o dia. Celebre suas vitórias e aprenda com os tropeços sem culpa. O progresso se constrói na repetição atenta, não em um ato isolado. Não ignore os sinais do corpo. O corpo fala antes que a mente raciocine. Um nó na garganta pode te alertar de que algo é importante para você.
Um aperto no estômago pode avisar que um limite foi ultrapassado. Se aprender a ouvir esses avisos, poderá intervir antes que a emoção exploda. Torne-se um investigador dos seus próprios microgestos, a velocidade da sua voz, o ritmo com que caminha, a tensão nos ombros. Aí reside informação valiosa. Lembre-se, regular não é suprimir. Há emoções que exigem ação imediata. Se sente indignação diante de uma injustiça, sua gestão consciente te impulsiona a responder com firmeza, não a se calar por medo. Se a tristeza te envolve, você regula para não afundar, mas permite que ela te ensine o que valoriza. A sabedoria emocional consiste em usar cada energia conforme sua função: a raiva para impor limites, o medo para se preparar, a alegria para compartilhar, o amor para sustentar. Quando domina essa arte, sua vida se enche de decisões mais limpas, conversas produtivas e uma serenidade que as pessoas percebem. Não é que você deixe de sentir, é que a emoção deixa de conduzir o veículo e passa para o banco do carona. Você segura o volante, escolhe a rota e, se a tempestade aperta, reduz a velocidade sem perder o rumo. Essa maestria é possível e está ao alcance de quem pratica diariamente. Imagine as consequências dessa nova maneira de viver. Discussões que antes terminavam em gritos se transformam em diálogos construtivos. Projetos que você adiava por medo ganham impulso. Sua saúde melhora porque o cortisol descontrolado deixa de envenenar seu sangue. Aprender a gerir as emoções conscientemente expande sua liberdade e seu impacto. E o melhor, cada dia oferece novas oportunidades para treinar. Um trânsito lento, um comentário sarcástico, um e-mail inesperado, tudo se transforma em academia mental. Ensinamento 2. O que alguém desperta em você é uma oportunidade para se conhecer melhor. O que te incomoda nos outros não nasce neles, mas em você. Aquela raiva que sente, a frustração que te sufoca ou a sensação de impotência não vem do que alguém fez, disse ou deixou de fazer. Vem de algo mais profundo, uma parte sua que ainda não foi curada. Ninguém pode tocar uma ferida que você não tem. Se doeu, é porque já estava aberta. E essa é a chave para parar de sofrer desnecessariamente por causa dos outros. O verdadeiro inimigo não está fora, está dentro. E só enfrentando-o você pode se libertar toda vez que alguém te irrita. O que realmente acontece é que tocam uma tecla emocional que você não sabia que ainda estava ativa. Talvez seja a rejeição não resolvida da infância, a humilhação que nunca expressou, a sensação de não ser suficiente ou o medo constante de ser traído. Pessoas e situações não geram dor diretamente, apenas a despertam. São espelhos do que você carrega por dentro, mensageiros incômodos que revelam o que ainda precisa ser olhado. E embora isso incomode, também é uma bênção, porque tudo que é revelado pode ser curado. Percebe? Aquela pessoa que tanto te altera, que te desespera, ou que parece ter o dom de te tirar do sério, na verdade, está revelando uma parte de você que ainda não aceita. Pode ser sua necessidade de controle, seu medo da rejeição, sua dependência da aprovação. Não se trata de justificar o comportamento dos outros, mas de entender que enquanto você reagir com intensidade, o problema não está só fora, está no que isso desperta dentro de você. E até que olhe para isso, continuará preso no mesmo círculo. Por isso, da próxima vez que algo te tirar do centro, não pergunte por que ele fez isso comigo. Pergunte que parte de mim está reagindo assim. Mude a pergunta e mudará a resposta. Se algo te irritar, em vez de explodir, observe. Se alguém te ferir, em vez de atacar, reflita. Se algo te causar ansiedade, em vez de fugir, permaneça consigo.
Essa é a forma de retomar o controle, não tentando mudar o outro, mas reconhecendo que em você precisa de atenção. O autoconhecimento é o maior ato de liberdade, porque quando você sabe quem é, sabe também o que não é, e deixa de ser arrastado pela emoção dos outros. O que antes te desestabilizava, agora você apenas observa. O que antes te controlava, agora você transcende. Não porque os outros mudaram, mas porque você mudou a forma de se relacionar com suas sombras. Aprendeu a olhá-las com honestidade, com compaixão e a transformá-las em poder interior. A chave não é evitar quem te incomoda, mas curar o que eles despertam em você. Porque se não o fizer, só mudará de cenário, mas viverá o mesmo conflito. Trocará de parceiro, de chefe, de amigo, e continuará encontrando o mesmo padrão emocional. A vida não se cansa de te ensinar o que você ainda não quis aprender. Cada situação se repete até que você se torne consciente. E quando isso acontece, tudo muda. Você já não foge da dor, entende-a. Já não rejeita o que dói, integra. E então encontra algo que nenhuma relação pode te dar, paz interior. Segundo o estoicismo, o sábio não reage por impulso. Ele pausa e observa o que aquela emoção revela do seu mundo interior. Para o estoico, a liberdade não é a ausência de conflito, mas a capacidade de manter-se calmo mesmo no meio dele. Quando você aprende a olhar para dentro, em vez de culpar o que está fora, tudo se transforma. Você recupera seu poder, seu centro, sua liberdade, porque já não está à mercê do que os outros fazem ou dizem. Está consigo mesmo, e aí ninguém pode te tocar. Pare de culpar o mundo e comece a curar seu mundo interno, porque a verdadeira transformação não começa quando os outros mudam, mas quando você deixa de reagir a partir das feridas e começa a agir a partir da consciência. Ensinamento 3. O desconforto que gera a mudança mental. Quando você começa a mudar de verdade, o mundo ao seu redor sente, e nem sempre reage bem. Seus novos hábitos, sua forma diferente de pensar, sua clareza mental ou sua disciplina podem incomodar aqueles que estão acostumados a uma versão antiga de você. Talvez não digam nada, mas você perceberá no silêncio, nas piadas passivo-agressivas, na forma como se afastam sem explicação ou tentam fazê-lo duvidar do próprio caminho. Mas isso não significa que você esteja fazendo algo errado. Pelo contrário, geralmente é sinal de que está avançando. O desconforto que você causa não é por quem você é, mas pelo que representa. Quando decide sair do piloto automático, parar de reclamar, assumir responsabilidade e buscar mais, inevitavelmente obriga os outros a se olharem no espelho. E isso pode ser doloroso para quem ainda não está pronto para fazê-lo. Seu progresso é uma ameaça ao conformismo deles. Seu foco desafia as desculpas deles. Sua evolução expõe o estancamento deles. Por isso, alguns se incomodam, criticam ou até tentam sabotá-lo emocionalmente. É preciso entender algo essencial: nem todos celebrarão sua transformação. Muitos preferiam a versão de você que não questionava, que se queixava junto, que se limitava, que não brilhava. Essa versão lhes era conveniente, validava suas próprias escolhas. Mas quando você muda, deixa de validar essa narrativa e por isso seu crescimento os incomoda. Só que essa dor não é sua responsabilidade. Você não veio a esta vida para deixar os outros confortáveis. Veio para ser autêntico, para se expandir, para crescer. Vão chamá-lo de distante, frio, estranho ou até egoísta. Mas o que realmente estão dizendo é: já não posso te manipular como antes. Quando você deixa de reagir como antes, rompe dinâmicas emocionais que sustentavam muitas relações, e isso dói.
mas essa dor faz parte do processo. Você não pode despertar e continuar agindo como se ainda estivesse dormindo. Não pode curar-se e continuar mantendo vínculos que se alimentam da ferida. Em algum momento, precisará escolher entre sua evolução e a aprovação alheia. O estoicismo ensina que quem cultiva a virtude não busca aplausos, mas coerência. Não procura agradar, mas agir segundo a razão, e o desconforto dos outros não é desculpa para atrair a si mesmo. Se você está sentindo rejeição, dúvida ou confusão vinda dos outros, veja isso como confirmação de que está quebrando moldes. A mudança verdadeira não é estética nem passageira. É profunda e exige renúncias. Você vai perder pessoas, hábitos, antigas formas de pensar, mas ganhará respeito próprio, clareza e uma força que não depende de ninguém. O desconforto que sente agora é apenas uma camada que precisa atravessar para alcançar um nível superior de si mesmo. Há algo que deve repetir sempre que duvidar: não vim para me encaixar, vim para evoluir. Porque toda vez que renuncia ao seu crescimento para agradar, você vende seu futuro por migalhas de aceitação momentânea. E isso não vale a pena. Siga em frente. Caminhe firme, mesmo que doa, mesmo que esteja só. Porque é esse caminho desconfortável que te transforma, não o fácil. Ninguém se torna forte no conforto. Ninguém desperta na complacência. Lembre-se disso. Tudo que agora te incomoda, amanhã será tua força. Cada julgamento que hoje te fere, amanhã te dará coragem. Cada pessoa que hoje se afasta abrirá espaço para alguém alinhado com o seu novo nível. Então, não pare, não minimize, não volte atrás. Cada passo, mesmo o mais solitário, está construindo você que merece existir. E se algum dia sentir que ninguém te entende, lembre-se, você não está aqui para ser entendido. Está aqui para se compreender, para se sustentar e se expandir além do que um dia acreditou ser possível. Esse desconforto que sente não é fraqueza, é o sinal claro de que está atravessando o limiar rumo a uma vida de maior poder, autenticidade e liberdade interior. Ensinamento 4. Encontre o aprendizado mesmo no difícil. Sempre há algo a resgatar, mesmo em meio ao caos. E isso não é uma frase bonita, é uma habilidade mental que transforma sua vida de dentro para fora. Quando você decide buscar o lado positivo, não está negando a realidade nem fingindo que tudo está bem. Está escolhendo uma perspectiva que te fortalece. Está treinando sua mente para encontrar lições onde antes só via dor, para enxergar possibilidades onde outros só veem obstáculos. Essa é a diferença entre quem afunda na tempestade e quem usa a tempestade para se fortalecer. Cada dificuldade que você atravessa esconde uma semente de crescimento. O problema é que, se você só foca no que deu errado, no que perdeu, no que dói, nunca verá essa semente e assim fica preso. Mas se aprender a mudar sua pergunta interna de por que isso está acontecendo comigo, para o que posso aprender com isso, tudo começa a se transformar. O que antes te esmagava agora te fortalece. O que antes te frustrava agora te guia. Não é magia, é mentalidade. Isso não significa ignorar a dor nem fingir que tudo é perfeito. Significa não permanecer preso nela. Chore se precisar, desabafe se for necessário. Mas depois olhe para frente e faça esta pergunta poderosa: o que isso tem para mim? Talvez esteja te ensinando paciência. Talvez esteja te preparando para algo maior. Talvez esteja te mostrando quem você realmente é quando tudo desaba. É aí que começa o seu verdadeiro poder. Não no que acontece, mas em como você decide responder. O estoicismo ensina que você não controla o que acontece, mas controla como interpreta o que acontece. Ver o lado positivo não é ingenuidade, é sabedoria prática. Cada vez que escolhe ver o que tem,
em vez do que perdeu, está treinando sua mente para a abundância. Cada vez que escolhe focar no que pode fazer, em vez do que não pode controlar, está fortalecendo sua vontade. E é essa vontade que te sustenta quando tudo mais falha. Ter uma mentalidade positiva não é luxo, é necessidade. Se quer viver com poder interior, comece hoje. Escolha uma situação difícil que esteja vivendo e pergunte-se: que parte de mim está sendo testada? Minha paciência, minha autoestima, minha fé? Depois pergunte: como posso sair disso sendo uma versão melhor de mim mesmo? Talvez precise de mais calma, mais perspectiva, mais coragem. Talvez precise deixar algo ou alguém ir. Seja o que for, há uma oportunidade oculta aí. Encontre-a. E se não conseguir achar nada bom, crie algo bom. Use sua experiência para ajudar os outros. Transforme sua história em uma lição. Faça da sua ferida uma fonte de sabedoria. Isso também é buscar o positivo, não esperar que ele apareça, mas construí-lo você mesmo. Porque a vida nem sempre dá explicações, mas sempre oferece caminhos. E apenas aqueles com o olhar treinado conseguem vê-los. Lembre-se, você não é uma vítima das circunstâncias, é o criador da sua resposta, e essa resposta pode ser luz, mesmo quando o entorno é escuro. Não se trata de viver em uma ilusão otimista, mas de ter coragem para encarar a dor e ainda assim, escolher seguir com gratidão, esperança e propósito. Há uma paz profunda que nasce quando você decide confiar que tudo, até o difícil, tem um propósito. Talvez você não o veja imediatamente, mas se continuar caminhando entenderá. E esse entendimento te dará uma força que não se quebra. Então, da próxima vez que enfrentar um problema, respire, agradeça pela lição que ainda não vê e siga em frente. Não porque tudo esteja bem, mas porque você decidiu estar bem. Aconteça o que acontecer, essa é a verdadeira mentalidade positiva. E essa mentalidade te torna invencível. Ensinamento 5. A mentalidade de crescimento versus a mentalidade fixa. Tudo muda quando você percebe que não nasceu limitado, foi condicionado a acreditar nisso. Muitas vezes, você não fracassa por falta de capacidade, mas por causa de uma voz interior que diz: você não consegue lidar com isso. Você não é bom nisso. Isso não é para você. Essa é a mentalidade fixa falando. E se você não a questiona, fica preso à versão mais fraca de si mesmo. Mas existe outra forma de pensar, mais poderosa, mais libertadora, a mentalidade de crescimento. É aquela que diz que você pode aprender, pode melhorar, que seu potencial não tem limite se estiver disposto a trabalhar nele. Quando alguém com mentalidade fixa comete um erro, pensa que isso o define: sou um fracasso. Isso prova que não sou bom o suficiente. Já alguém com mentalidade de crescimento vê o erro como uma ferramenta, não como uma sentença. Pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Como posso fazer melhor da próxima vez? Essa simples diferença de perspectiva muda o destino, porque quem aprende com os erros cresce, e quem se prende ao medo de falhar permanece estagnado. Talvez tenham dito que você não era bom com números, que não tinha disciplina suficiente ou talento para se destacar, e você acreditou. Mas o importante não é o que te disseram, é o que você continua repetindo para si mesmo. Se realmente quer evoluir, comece identificando as crenças limitantes que transformou em verdades. Pergunte-se: em quais áreas da minha vida deixei de tentar apenas porque me convenci de que não sou bom nisso? Aí está seu ponto de bloqueio e também sua próxima oportunidade de libertação. O estoicismo ensina que o ser humano se transforma através da prática diária, não do talento inato. O que importa não é o que você foi, mas o que decide ser a partir de agora, com constância e esforço. Você não precisa ser perfeito, só precisa estar comprometido em melhorar.
Cada dia é uma nova oportunidade de se expandir, adquirir uma habilidade, fortalecer uma parte frágil. Mas para que isso aconteça, é preciso mudar seu diálogo interno. Em vez de dizer não posso, diga ainda não posso. Em vez de não sou bom nisso, diga posso melhorar com prática. Isso não é autoajuda vazia, é programação mental consciente. Seu cérebro se molda com o que você repete, e se você repete com convicção, cria. Escolha uma habilidade que sempre evitou porque achava que não é para você. Talvez falar em público, aprender algo técnico, manter disciplina ou expressar emoções. Não importa qual seja, escreva. E então pergunte com sinceridade: tenho tido uma mentalidade fixa nisso? Desisti cedo demais? Se a resposta for sim, parabéns. Acabou de descobrir um limite autoimposto. Agora, faça um plano simples para trabalhar nisso. Não precisa fazer tudo em um dia, apenas um pequeno passo diário, um curso, um vídeo, uma prática, uma conversa. O importante é não ficar parado. Você verá como sua energia muda quando prova a si mesmo que pode melhorar. Essa é uma das fontes mais profundas de autoestima, o respeito que nasce ao ver-se superar o que antes parecia impossível. E não por sorte, mas pela sua vontade. Sua nova mentalidade se torna sua nova identidade. E quando isso acontece, nada nem ninguém pode deter seu progresso. Você não está limitado, está inexplorado, não está estagnado, está sem treino. Mudar sua mentalidade é mudar sua vida. Então, da próxima vez que disser, isso não é para mim, faça uma pausa, respire e troque a frase por, ainda não domino isso, mas eu vou. Porque esse ainda abre a porta do crescimento, e atrás dessa porta há uma versão de você que nem imagina, mas que está te esperando. Ensinamento 6. Atrás do espelho da mente está o observador silencioso. A mente é como um espelho. Ela reflete tudo o que entra pelos sentidos, o que você vê, o que ouve, o que pensa sem perceber. Mas já se perguntou alguma vez o que existe atrás desse reflexo? O que há além dessa imagem que muda conforme os estímulos externos? A maioria das pessoas vive presa a esse espelho, reagindo ao que aparece, sem perceber que aquilo não é a realidade. É apenas uma projeção. Pensamentos, emoções, opiniões, julgamentos, tudo isso se reflete como se fosse verdade absoluta, mas não é. É apenas a superfície. E se quiser dominar sua mente, precisa se atrever a atravessar o espelho. Entrar atrás do espelho é deixar de acreditar que você é o que pensa. É observar o pensamento sem se fundir a ele. É ver a emoção sem deixar que ela te controle. É sentir sem rotular. Escutar sem antecipar. Olhar sem julgar. No começo isso parece impossível, porque sua mente quer fazer o que sempre fez: comentar, classificar, analisar, controlar. Mas se conseguir sustentar a atenção um pouco além, começa a descobrir algo silencioso, profundo, mais real do que qualquer pensamento. Isso é você, não a voz que fala na sua cabeça, mas aquele que ouve essa voz. O estoicismo ensina que não somos o que nos acontece, mas a forma como respondemos ao que nos acontece. E essa resposta não deve nascer do reflexo imediato, e sim de uma consciência profunda que observa com clareza. Esse é o verdadeiro treino: escolher um objeto qualquer e observá-lo sem usar palavras internas. Não diga é uma vela, é vermelha, eu gosto. Apenas olhe, como se a visse pela primeira vez. Deixe sua atenção mergulhar no ato de ver sem pensar. No início, perceberá que sua mente quer intervir, rotular, comparar, distrair-se. Mas se atrás de volta repetidamente, algo começa a mudar. Você deixa de olhar pela mente e começa a olhar pela consciência. Você já não está diante do objeto, está dentro da experiência. Esse exercício pode parecer simples, mas é profundamente transformador.
Porque, quando aprende a observar um objeto sem pensar, também aprende a observar uma emoção sem se deixar arrastar por ela. Aprende a estar presente quando alguém te fere, sem reagir de imediato. Aprende a ouvir sem precisar ter razão. Começa a viver a partir do ser, não da mente. Todos os dias você é exposto a milhares de reflexos, redes sociais, notícias, conversas vazias, julgamentos internos. Se não tiver uma prática que te leve para trás do espelho, você se perde, reage a tudo, sofre por tudo, decide com base no medo, no ego, no impulso. Mas quando treina a mente para ficar quieta, para observar, para conectar-se com a essência, suas ações se tornam mais conscientes, sua vida mais clara e você mais livre. No início, esse processo pode parecer desconfortável, porque atrás do espelho também estão as sombras que você não quer ver, seus medos, inseguranças, máscaras, mas se permanecer, se não fugir, se sustentar o olhar interior, descobrirá que também há algo luminoso, firme e eterno. Uma paz que não depende de nada externo, uma certeza que não precisa de explicação. Isso é o que você realmente é, não o reflexo, mas o espaço que contém tudo. Faça isso todos os dias, por alguns minutos, não como uma obrigação, mas como um retorno para casa. Desligue o ruído, desligue os rótulos, desligue a história e apenas observe. Sem pressa, sem intenção de entender. Apenas seja. Porque quanto mais tempo passar atrás do espelho, mais claramente verá o que sempre esteve ali, você. E nesse você, sem julgamento nem pensamento, está todo o poder que buscava fora. Ensinamento 7. Inde pedir amor, atenção ou respeito para se sentir digno. Pare de pedir, de suplicar, de insinuar, de esperar em silêncio que alguém te dê o que você mesmo não está se dando. Amor, atenção e respeito não se mendigam, se encarnam. E se você precisa pedi-los para se sentir digno, então não é amor, é dependência. O verdadeiro poder começa quando você decide que não precisa que alguém te veja para saber que existe, que não precisa que alguém te valide para se sentir suficiente, que não precisa que ninguém te escolha para saber que você já se escolheu. Cada vez que espera a aprovação de outra pessoa, está dizendo a si mesmo sem perceber, não sou completo, está condicionando seu valor às palavras, gestos ou silêncios de alguém. Isso não é autoestima, é escravidão emocional. Viver em função da validação externa é uma forma disfarçada de abandono interior, porque enquanto espera que o mundo te confirme, abandona a oportunidade de se confirmar por conta própria. E ninguém, absolutamente ninguém, pode preencher o vazio que você decide não assumir. Fale consigo como gostaria que falassem com você. Trate-se como gostaria de ser tratado. Isso não é clichê, é reprogramação. Se internamente você se critica, se exige sem compaixão, se sabota, então não importa quanto amor venha de fora, nunca será suficiente, porque tudo será filtrado pela carência. Por outro lado, se decide ser seu próprio refúgio, seu primeiro defensor, seu companheiro leal, então qualquer afeto externo se torna um bônus, não uma necessidade vital. O estoicismo ensina que a liberdade começa quando você já não precisa de nada dos outros para ser quem é, quando sua dignidade não depende do reconhecimento alheio. Pratique isso no cotidiano. Se alguém não te responder, não tome como ofensa pessoal. Se não te aplaudirem, não veja como rejeição. Se não te incluírem, não interprete como falta de valor. Faça uma pausa e pergunte a si mesmo: por que isso me afeta tanto? O que estou esperando que essa pessoa confirme sobre mim? Aí está a raiz. E quando a encontrar, não se julgue. Abrace-se, respire e responda com uma afirmação interna: eu já me reconheço. Essa é a diferença entre viver a partir da ferida e viver a partir da consciência.
Pare de trocar sua paz por migalhas de atenção. Pare de negociar seu valor por um pouco de companhia. Pare de justificar atitudes que não te respeitam apenas por medo de ficar só. A solidão não é o problema. O problema é o que você diz a si mesmo dentro dela. Se nesse espaço aprende a se sentir completo, então ninguém mais terá poder de te fazer sentir incompleto. Comece a falar consigo com respeito, mesmo quando erra. Respeite-se no que escolhe, no que tolera, no que permite. Você não precisa que ninguém diga que vale, se você já decidiu isso. E sim, no início dói, porque está rompendo um padrão de anos, talvez de toda uma vida. Mas essa dor é o início da sua libertação. Olhe o mundo de frente, mas sem implorar. Diga o que sente, mas sem suplicar por atenção. Estabeleça seus limites, mas sem agressividade. A segurança não grita, não exige, não busca aprovação. A segurança simplesmente se manifesta. E quando você age a partir desse lugar interno, começa a atrair relações diferentes, mais conscientes, mais recíprocas, mais alinhadas, porque deixa de vibrar na necessidade e começa a vibrar na plenitude. Hoje pode ser o dia em que decide não pedir mais, o dia em que solta o peso, o vazio, a ansiedade de ser visto ou aceito. Porque você já se viu, e isso basta. Repita todas as manhãs, se necessário, não preciso mendigar o que já sou. Essa é a declaração que te devolve a si mesmo. E quando você se tem, ninguém mais tem poder sobre você. Aí começa a sua verdadeira força, e aí também a sua paz. Ensinamento 8. Fortaleça o corpo para aguçar a mente. Você não pode ter uma mente afiada em um corpo fraco. O domínio mental começa pela força física. Quando você treina, não está apenas moldando seus músculos. Está ensinando a sua mente que ela pode resistir, que pode superar-se, que é capaz de fazer o que não quer fazer. Cada vez que escolhe mover-se em vez de ficar parado, cada vez que levanta aquele peso ou sai para caminhar mesmo sem vontade, envia uma mensagem silenciosa, mas poderosa ao seu cérebro: eu estou no controle. E essa mensagem, repetida todos os dias, transforma não apenas seu corpo, mas também sua percepção, sua energia e seu poder interior. Não se trata de ter o corpo perfeito, mas um corpo funcional, resistente e disciplinado, que se torne um aliado do seu propósito, não um obstáculo. Porque quando você está fisicamente fraco, também está mentalmente frágil. A mente nublada, a falta de vontade, o desânimo, muitas vezes não tem origem emocional, e sim fisiológica. Você dormiu mal, se alimentou mal, não se movimentou, e sua mente paga o preço em forma de fadiga, ansiedade ou dispersão. Se quer clareza mental, comece ativando o corpo. O estoicismo nos lembra que o corpo deve estar pronto para servir a alma. O treino não é vaidade, é disciplina, coragem e preparação para a vida. Cada vez que fortalece seu corpo, fortalece também sua capacidade de permanecer presente, porque o esforço físico te obriga a estar aqui e agora. Quando está respirando com intensidade no meio de uma série difícil, você não pensa no passado nem no que ainda falta no dia. Está completamente no corpo, e essa presença é o que depois leva para suas decisões, seus relacionamentos e seu trabalho. Um corpo treinado é uma âncora para a atenção plena, é estabilidade para uma mente que tende a se dispersar, e se vai além do exercício mecânico e o faz com consciência, então une o físico ao espiritual. Quando caminhar, não faça isso com o celular na mão. Sinta seus passos, sinta sua respiração. Quando treinar, não faça apenas para parecer bem, faça como um ato de respeito por si mesmo, como um ritual diário de autodomínio. Isso muda tudo, porque você deixa de se mover por estética
ou pressão social e começa a se mover por lealdade à sua melhor versão. Quer mais clareza mental? Treine. Quer mais confiança? Treine. Quer reduzir o estresse? Treine. Quer presença, autoridade, direção? Treine. O corpo não é um adorno, é uma ferramenta. Use-o, potencialize-o, respeite-o, cuide dele. Você não pode aspirar a grandes conquistas se vive em letargia. Não pode liderar sua vida se não consegue liderar seus hábitos básicos. A verdadeira excelência começa no essencial: mover-se, respirar, alimentar-se bem, dormir no horário. E a partir daí, tudo se expande. Não é preciso começar com rotinas extremas. Basta caminhar todos os dias com determinação, respirar conscientemente ao despertar, fazer algumas repetições que te desafiem. O importante é a constância, não a intensidade. O importante é que o corpo saiba que você está comprometido com ele, porque quando o corpo entende, a mente compreende, e então algo se alinha dentro de você, já não está dividido, já não está fragmentado. Corpo e mente se apoiam, se fortalecem, se sincronizam. Quando isso acontece, sua energia muda. As pessoas percebem, sua postura comunica isso. Seu olhar ganha firmeza, sua voz tem outro peso. E não é porque está fingindo, é porque a coerência, construída de dentro para fora, através do suor, da repetição e do esforço diário, não vem do ego, vem da disciplina, do respeito por si mesmo. E isso não se compra, se treina. Faça por você, pelo seu foco, pela sua paz, pela sua direção. Porque uma mente clara precisa de um corpo forte. Porque uma vida com propósito precisa de energia. E essa energia se constrói todos os dias, passo a passo, respiração após respiração, repetição após repetição. O corpo é seu templo e também sua arma. Certifique-se de mantê-la afiada. Ensinamento 9. Evite o prazer temporário que destrói a longo prazo. Cada vez que você escolhe o prazer imediato, está tomando uma decisão que repercute muito além do momento presente. Pode parecer inofensivo, 5 minutos a mais na cama, uma comida que sabe que te faz mal, uma conversa que alimenta o ego, mas destrói a paz. E, no entanto, essa escolha aparentemente pequena tem um custo acumulativo enorme. O que você aproveita hoje pode se tornar a causa do seu estancamento amanhã. O que alivia sua ansiedade por alguns minutos pode ser o que alimenta seu vazio por semanas. É uma armadilha, e você precisa começar a enxergá-la com clareza. O verdadeiro inimigo não é o prazer em si, mas a sua relação com ele. Não é o chocolate, o celular ou a comodidade, é o impulso automático que não passa pelo filtro da consciência. É aquele momento em que você sabe que deveria parar, mas não o faz, porque sua mente quer alívio, não solução, distração, não direção. E quanto mais você cede, mais enfraquece sua vontade, mais apaga a linha entre o que deseja agora e o que realmente precisa. O estoicismo ensina que evitar o prazer que escraviza é mais nobre e poderoso do que ceder a ele, porque revela autodomínio e visão de longo prazo. Cada vez que renuncia a um prazer destrutivo, sua vontade se fortalece, e essa vontade é a base da sua liberdade. Porque se você não consegue dizer não ao que te prejudica, então não está escolhendo nada, está sendo controlado. E não se trata de se reprimir o tempo todo, mas de ter um propósito maior do que os seus impulsos. O impulso busca gratificação, o propósito busca transformação. E você veio para transformar, não para se conformar. Antes de ceder ao fácil, pare, respire. Pergunte-se que efeito isso terá dentro de uma hora, um dia, um mês. Se a resposta for peso, culpa ou retrocesso, não faça. Não porque é fraqueza,
mas porque é força. Porque está pensando em você com visão, não com urgência. Porque está agindo a partir do seu eu futuro, não do seu eu impulsivo. Pratique isso nas pequenas coisas. Quando sentir vontade de procrastinar, de abrir uma rede social sem propósito, de consumir algo que sabe que te drena, faça uma pausa. Não responda no automático. Observe o impulso sem alimentá-lo. Deixe que passe como uma onda. Você verá que depois de alguns minutos, a urgência desaparece e você continua ali, mais firme, mais claro, mais forte. O domínio não se constrói com grandes decisões, mas com milhares de pequenas renúncias ao que não te eleva. Cada vez que escolhe o correto em vez do cômodo, está treinando o caráter, e é o caráter que determina o destino. Você pode ter talento, inteligência, motivação, mas se não tiver caráter, vai se perder em cada tentação disfarçada de prazer. O mundo moderno foi desenhado para te distrair, seduzir e enfraquecer. Você decide se entra no jogo ou se o transcende. E aqui está o mais poderoso: cada vez que se sustenta diante de uma tentação, ganha respeito por si mesmo. E esse respeito vale mais do que qualquer prazer passageiro. Porque está provando a si mesmo que pode confiar em você, que sabe se priorizar, que escolhe o seu bem-estar acima do capricho momentâneo. Isso constrói segurança, presença e magnetismo. As pessoas sentem quando alguém é dono de si, e essa energia é impossível de fingir. Hoje pode ser o dia em que você começa a viver pelo propósito, e não pelo impulso, o dia em que se compromete a observar antes de agir, a pensar a longo prazo, a priorizar sua paz mental sobre a gratificação imediata. Não é fácil, mas é libertador. Porque quando já não depende do prazer para se sentir bem, você é livre. E essa liberdade não vem por sorte, vem por decisões diárias, silenciosas e conscientes. E tudo começa agora. O que você vai escolher? Ensinamento 10. Construção de uma confiança inabalável. A confiança não é um dom que alguém te concede, nem uma sensação que surge do nada. É uma construção interna, diária e consciente. É o resultado de enfrentar a si mesmo, atravessar o medo e não recuar quando as coisas ficam difíceis. Ela não nasce nos dias fáceis nem nos momentos de aplauso. Nasce quando você se sustenta, mesmo quando tudo ao redor treme. Nasce quando falha e não se desmorona. Nasce quando escolhe seguir em frente, mesmo com dúvidas, feridas ou cansaço. Porque a verdadeira confiança não é eu me sinto seguro, mas mesmo que não me sinta, eu farei assim mesmo. Cada vez que você faz o que disse que faria, mesmo sem vontade, mesmo sem reconhecimento, está construindo confiança, porque está provando que pode contar consigo mesmo, e isso vale mais do que qualquer motivação passageira. A confiança não é acreditar que é invencível, mas saber que ainda que caia, vai se levantar, que ainda que falhe, não vai se trair, que mesmo quando tudo dá errado, não vai se abandonar. O estoicismo ensina que o sábio se conhece, aceita sua natureza e age pela virtude, não pela aprovação externa. Essa coerência é o que forja uma confiança inabalável. Comece reconhecendo suas verdadeiras forças, não as que te disseram que tem, mas as que você comprovou com experiência. Em que momentos demonstrou coragem, quando foi disciplinado sem ajuda, quais erros superou por conta própria. Anote isso, grave, faça disso parte da sua narrativa interna, porque se não reconhecer o seu próprio valor, sua mente sempre buscará validação externa, e essa busca enfraquece. Mas quando se olha com verdade e respeito, torna-se seu próprio alicerce. Reconheça também suas fraquezas, não para se culpar, mas para se entender, para saber onde precisa trabalhar, para parar de negar o que é.
Quando aceita suas falhas sem vergonha, deixa de se esconder. Pode crescer. Cada erro deixa de ser uma condenação e se torna uma instrução. A partir daí, a confiança já não depende do sucesso, mas da sua capacidade de evoluir. Fale consigo como falaria com alguém que ama. Pare de repetir: sou um desastre, nunca acerto, não sirvo para isso. Essas frases são autossabotagem silenciosa. Substitua-as por afirmações conscientes. Estou aprendendo. Isto foi difícil, mas continuo. Respeito-me por tentar. Isso não é autoajuda vazia, é treinar sua mente para te apoiar, em vez de te afundar. Porque se sua voz interna é inimiga, você nunca se sentirá forte. Mas se ela se torna aliada, você caminha com outra presença. E acima de tudo, haja. Não espere sentir confiança para agir. Haja, e a confiança virá. Cada passo dado, mesmo com medo, reforça sua identidade. Cada pequeno progresso, cada desconforto superado, cada dia em que não desiste, tudo isso constrói o músculo interno chamado eu posso. E esse músculo é imparável, porque quando você sabe que pode, nada do que venha te derruba. Você não precisa provar nada a ninguém. Só precisa provar a si mesmo que pode contar contigo. Essa é a base. E quando essa base está firme, o erro, a rejeição ou opinião alheia já não te paralisam. Porque o que você sabe sobre si pesa mais do que o que dizem sobre você. Transforme sua confiança em prática, não em espera. Não diga: quando eu conseguir tal coisa vou confiar mais em mim. Diga: vou construir essa confiança desde hoje, com o que tenho, com quem sou agora. Porque cada decisão tomada com integridade, cada compromisso cumprido consigo, cada limite respeitado, cada ação sustentada mesmo no silêncio, fortalece o vínculo mais importante de todos, o vínculo com você mesmo. E quando esse vínculo é sólido, não há obstáculo que você não possa atravessar. Ensinamento 11. A importância da conexão com a natureza. Você precisa voltar à terra, não apenas como conceito, mas como ato físico, como experiência direta. O ruído constante, as telas, as notificações, os espaços fechados, tudo isso está te desconectando de si mesmo sem que perceba. Você passou a viver na mente e se afastou do corpo. Perdeu o ritmo natural e se adaptou ao artificial. Mas o seu sistema nervoso não esqueceu. Ele ainda lembra como era estar em silêncio, caminhar descalço, sentir o cheiro do bosque, o calor do sol. Por isso, quando retorna à natureza, algo dentro de você se reinicia. Algo essencial se alinha. Não se trata de fazer grandes viagens ou mudar de vida. Trata-se de pequenos atos de retorno, caminhar sob o céu aberto, ouvir o som do vento entre as árvores, sentar-se à beira de um rio, observar as estrelas por alguns minutos. Esses momentos de conexão não são um luxo, são medicina. Medicina mental, emocional e espiritual. Porque a alma se desordena quando é enclausurada e a mente se exaure quando esquece suas raízes. Estar na natureza não é evasão, é restauração. O estoicismo nos lembra que somos parte da natureza, não separados dela, e que harmonizar-se com ela é também harmonizar-se com a própria essência. Cada vez que toca a terra, seu corpo libera tensões. Cada vez que respira ar puro, sua mente se clareia. A luz natural regula seus ritmos internos, melhora o humor, te ancora no presente. Mesmo estar próximo da água, do mar, de um rio ou da chuva, tem um efeito calmante, quase espiritual. A natureza não precisa falar para te curar.
Basta que você esteja ali, sem fazer nada, sem forçar nada, porque nesse silêncio se ordenam coisas que nenhum livro ou terapia poderiam explicar. Faça disso um hábito. Mesmo que viva na cidade, encontre um parque, uma praça, um espaço com árvores. Saia sem fones de ouvido. Caminhe sem pressa. Observe. Toque. Respire. Se tiver filhos, leve-os contigo. Ensine desde cedo que a conexão com a natureza não é algo místico ou alternativo, é uma necessidade humana. É uma forma de voltar para casa sem sair do lugar. As crianças entendem isso instintivamente. O que para o adulto é atividade, para elas é instinto: correr na grama, subir em árvores, observar insetos, se sujar. Isso não é bagunça, é sabedoria biológica. E se puder, toque a terra com os pés descalços. Há estudos que mostram que o simples ato de caminhar descalço sobre o solo reduz inflamações, melhora o sono e estabiliza as emoções. Mas mais do que os dados, você sentirá uma sensação de enraizamento interno, como se o corpo dissesse: obrigado por me trazer de volta. A conexão com a natureza também ensina humildade. Você percebe o quão pequeno é diante do mar, o quão frágil é diante de uma montanha, o quão sábia é uma árvore que cresce em silêncio, sem pressa. E então entende que não precisa controlar tudo, que não precisa de todas as respostas, que pode simplesmente estar, como o rio, como o vento, como o sol, estar e confiar que a vida segue seu curso sem que você precise forçá-la. Quanto mais tempo passa em contato com o natural, menos ansiedade sente, menos ruído mental te domina, porque você retorna à sua frequência original. E essa frequência não está no caos nem na velocidade, mas no ritmo lento, profundo e cíclico do que é vivo. Ali, você se reconhece. Ali, você se limpa. Ali, você se reencontra. Faça isso hoje. Saia. Encontre um lugar onde o mundo não fale tanto, onde você possa se ouvir, onde o essencial volte a ter voz. Porque em meio ao ruído, a terra te espera, e quando seus pés tocam nela, sua alma também aterrissa. Aí começa o verdadeiro equilíbrio. Aí você se lembra de quem é. Ensinamento 12. Tenha um lixo emocional. Você não pode avançar se está cheio por dentro. Não importa o quanto tente se concentrar, evoluir ou manter pensamentos positivos, se carrega emoções negativas não processadas. Elas acabam se infiltrando na sua atitude, nas suas decisões e na forma como enxerga o mundo. Por isso, você precisa de um lixo emocional, um espaço, uma prática, um hábito que te permita esvaziar o que vem acumulando. Porque sua mente, assim como seu corpo, também precisa desintoxicar. Se não fizer isso, acaba se afogando no que não expressou, bloqueando-se com o que não liberou e sabotando-se com o que fingiu não sentir. Ter emoções negativas não é o problema. Sentir medo, estresse, frustração ou ansiedade é completamente humano. O problema é o que você faz com isso. Se ignora, acumula. Se reprime, adoece. Se nega, transforma-se em raiva. Mas se observa, reconhece e libera, transforma-se em crescimento. Esse é o poder de ter um lixo emocional, não para reclamar ou se afundar, mas para processar, transformar e curar por dentro, sem carregar o peso em silêncio. O estoicismo ensina que a serenidade não vem de reprimir emoções, mas de compreendê-las e não permitir que dominem a razão ou a ação. Escreva. Tão simples quanto isso. Escreva o que dói, o que teme, o que não entende, não para publicar, mas para se esvaziar. Um diário não é só para contar o seu dia, é para limpar a mente. Quando escreve sem filtros, sem censura, você descarrega o peso emocional.
Nesse ato, sua mente respira, os pensamentos se organizam, as emoções se esvaziam. O que parecia enorme se torna manejável, o que era confuso começa a se esclarecer. É um ato silencioso de libertação que te devolve o controle. Se escrever não for o seu caminho, encontre uma via criativa para canalizar o que sente, desenhe, pinte, corra, cante, dance, trabalhe com as mãos. O formato não importa, o que importa é o processo. O corpo também precisa se expressar, o movimento também liberta. Não guarde o que está te desgastando. Dê vazão. Transforme em algo que te sirva. Até conversar pode ser esse canal. Um diálogo honesto com alguém de confiança ou com um terapeuta, se necessário. Não por fraqueza, mas por responsabilidade consigo mesmo. Ter um lixo emocional não te torna negativo, te torna sábio. Porque entende que nem tudo se resolve pensando. Algumas coisas precisam ser soltas, choradas, escritas, aceitas, quando tem um espaço seguro para despejar seu mundo interno. Não precisa mais reprimir nem fingir que está tudo bem. Pode deixar de disfarçar, e essa autenticidade te fortalece, porque te liberta da pressão de carregar tudo sozinho. Faça disso parte da sua rotina. Não espere explodir para se esvaziar. Faça antes, como prevenção, como higiene mental. Assim como você toma banho todos os dias, limpe também o seu interior. 5 minutos ao acordar, 10 antes de dormir. Um caderno que só você lê, um espaço onde pode ser totalmente honesto, onde pode dizer, hoje não aguento mais, e tudo bem, amanhã tentarei de novo. Quando começa a liberar o que antes engolia, sente-se mais leve, mais centrado, mais livre. Sua mente fica clara, suas emoções deixam de te controlar e você recupera seu poder interior. Você não precisa fingir força quando aprende a esvaziar o peso, porque a verdadeira força não é nunca cair, é saber como se levantar. E para isso, precisa de espaço dentro de si. Faça isso hoje. Abra um caderno e escreva mesmo sem saber o que dizer. Mova-se, mesmo sem vontade. Fale, mesmo que a voz tremam, e verá como sua energia muda. Porque o que não é expresso te oprime, mas o que é liberado te transforma. Aí começa uma mente mais clara, um coração mais leve e uma vida mais consciente. Ensinamento 13. Selecione conscientemente o que vê, ouve e consome. Sua mente absorve tudo. Cada coisa que você consome está te moldando. Cada imagem que vê, cada palavra que escuta, cada conteúdo que permite entrar na sua mente deixa uma marca. Mesmo que acredite que não te afeta, mesmo que pense é só uma música ou é só um vídeo curto. Sua mente não distingue entre o superficial e o profundo. Ela absorve tudo, e aquilo que você mais repete se transforma em programação mental. Seus pensamentos não nascem sozinhos, eles se alimentam do que você permite entrar. Por isso, se quer ter clareza mental, paz interior e direção na vida, precisa se tornar extremamente seletivo com o que deixa habitar o seu espaço mental. A maioria das pessoas se sente perdida, não por falta de inteligência, mas porque está sobrecarregada. Estão cheias de lixo mental que não escolheram conscientemente. Assistem a qualquer coisa que aparece nas redes, ouvem conversas vazias, convivem com queixas, violência ou banalidade, e depois se perguntam por que se sentem ansiosas, confusas ou desmotivadas. Mas não há mistério. Se alimenta sua mente com caos, dentro de você haverá caos. Se consome ruído, dentro de você haverá ruído. Se vive comparando-se com vidas falsas, acabará acreditando que nunca é suficiente. Por isso é urgente que assuma o controle, que filtre, que se torne dono da sua atenção. Faça disso uma prática diária. Observe o que está vendo e pergunte-se: isso me soma ou me subtrai? Isso me eleva ou me intoxica?
Isso me faz pensar melhor ou me confunde ainda mais? Porque a mente, assim como o corpo, precisa de boa nutrição e você é o único responsável por essa dieta. Está alimentando sua mente com sabedoria, calma e foco, ou com ansiedade, urgência e ruído constante? Mudar isso pode transformar completamente seu estado emocional. Não é teoria, é causa e efeito. Comece a escolher melhor. Não assista a qualquer coisa só porque está na moda. Não siga perfis que te fazem sentir mal consigo mesmo. Não ouça pessoas que vivem presas no drama. Rodeie-se de ideias limpas, mensagens que te fortaleçam, ensinamentos que te inspirem a crescer. Você não precisa se expor ao veneno mental que outros escolhem. Pode criar um ambiente interior mais saudável, leve e firme, e isso começa com o que você consome todos os dias. Crie espaço para o silêncio, para a reflexão. Desligue o barulho por alguns instantes. Leia coisas que te desafiem. Ouça palavras que te edifiquem. Assista a conteúdos que te reconectem consigo mesmo, não que te afastem de quem é. Porque no fim, aquilo que você repete se torna a forma como vê o mundo. Se só vê caos, só enxergará caos. Mas se cultiva seu interior com ordem, presença e sabedoria, é isso que refletirá para fora. O estoicismo ensina que a alma deve se proteger das influências externas que a perturbam. Epicteto dizia que não devemos permitir que as impressões externas entrem sem filtrá-las antes. Ou seja, tudo o que chega pelos sentidos deve passar por um julgamento consciente. Isso me convém? Isso me ajuda a viver de acordo com meus valores? Se a resposta for não, descarta. Simples assim, firme assim. Você não precisa se tornar radical nem viver isolado. Só precisa estar acordado, escolher, perguntar-se antes de dar play, antes de ouvir, antes de repetir. Isso me fortalece ou me contamina? Num mundo onde todos consomem sem pensar, você escolhe ser consciente. Você escolhe manter seu centro limpo. E essa escolha, por menor que pareça, muda tudo. A partir de hoje, torne-se mais seletivo. Não permita que qualquer um plante pensamentos em você. Cuide da sua atenção como quem cuida de um jardim sagrado, porque é isso que sua mente é, um espaço sagrado, e só você decide o que vai florescer nele. Ensinamento 14. Escolha seus recordes com sabedoria. Sua mente é um jardim, e tudo que entra pelos seus 5 sentidos são as sementes que você planta todos os dias. Se planta lixo, crescerá confusão, cansaço, ansiedade. Mas se escolhe com consciência o que permite entrar, verá sua mente se tornar mais clara, focada e poderosa. Porque não é apenas o que você pensa, é o que vê, o que ouve, o que come, o que cheira, o que toca. Tudo isso tem um impacto direto no seu estado emocional. Você não é uma mente separada do corpo, é um sistema completo, e se não dominar seus sentidos acabarão dominando você. Quantas vezes por dia consome informações que não precisa? Notícias que só geram medo, vídeos que alimentam o drama, músicas que reforçam a dor, conversas cheias de queixa e crítica, comidas que trazem prazer imediato, mas culpa depois. Nada disso passa sem consequência. Tudo isso se armazena na sua mente como uma carga invisível, e depois você não entende porque se sente cansado, saturado, irritado. É porque não está protegendo suas portas de entrada, está permitindo que o tóxico se torne parte de você. O estoicismo ensina que, para dominar a mente, primeiro é preciso observar o que deixamos entrar por meio dos sentidos, pois é aí que começa a disciplina interior. Comece observando, não com julgamento, mas com consciência, o que você vê todos os dias. O que escuta, que tipo de comida escolhe, com quem compartilha sua energia. O que toca, o que cheira, o que deixa entrar sem perceber.
Faça um inventário interno e depois comece a filtrar. Você não precisa se tornar radical, só precisa escolher com intenção. Mude uma coisa por dia, um vídeo a menos que te drena, uma música a mais que te acalma, um alimento que te nutre, um contato a menos que te esgota. Faça disso um ato de amor próprio, não de punição. Uma declaração: eu valorizo minha energia, minha mente e minha paz, porque tudo o que consome deixa uma marca, e só você decide se essa marca soma ou subtrai. O que prefere? Um ambiente que te adormece ou que te desperta? Um estímulo que te dispersa ou que te foca? Uma comida que te dá prazer por 5 minutos ou energia para o dia inteiro? Lembre-se, seu entorno não é apenas o que te cerca fisicamente, é também o que permite entrar pelos sentidos. Escolha cores que te acalmem, aromas que te inspirem, texturas que te reconectem, alimentos que te deem vitalidade, sons que te elevem. Tudo isso constrói sua fortaleza interior sem que perceba. Tudo isso nutre sua mente sem precisar de uma única palavra. E se tiver dúvidas, faça a si mesmo esta pergunta sempre que estiver prestes a consumir algo: isso me fortalece ou me enfraquece? Essa pergunta te dá poder, te torna dono da sua energia, porque você deixa de reagir e passa a escolher. E quando escolhe com consciência, tudo muda. Sua mente se torna mais leve, seus pensamentos se organizam, suas emoções se estabilizam, seu corpo responde, e você recupera o seu centro. Faça da sua vida um templo. Cuide do que entra, porque tudo o que entra constrói. E se você não cuidar dos seus sentidos, alguém mais os usará para manipular o seu estado. A publicidade, os algoritmos, as tendências, a mídia, todos competem pelos seus olhos, seus ouvidos, sua atenção. Não entregue o controle. Seja você quem decide o que semear no seu jardim mental, porque o que planta hoje será seu estado emocional amanhã. Faça isso com respeito, com presença, por você, porque você merece uma mente limpa, forte e focada. E isso começa dominando o que permite sentir, ver, ouvir, provar e tocar. Aí nasce o verdadeiro autocontrole. Aí começa o seu poder. Ensinamento 15. Escolha seus recordes com sabedoria. Sua mente é um arquivo imenso e você é quem decide qual pasta abrir. Cada vez que revive uma lembrança, reativa uma emoção, um estado, uma identidade. Por isso é tão importante o que escolhe recordar. Se volta constantemente a momentos de fracasso, dor, rejeição ou vergonha, está programando sua mente para reviver esse sofrimento repetidas vezes. Você não faz isso por masoquismo, faz porque sua mente ainda não foi treinada para escolher com sabedoria. Mas isso pode mudar. Você pode transformar sua memória em fonte de poder, em vez de deixá-la como uma ferida aberta. Não se trata de negar o que aconteceu. A dor existiu. A decepção foi real. O erro aconteceu. Mas já passou. Ele só está aqui se você o traz de volta. E se o traz, que seja com o propósito aprender, curar, transcender, não para sangrar novamente, não para ficar preso ao que não pode mudar. Lembre-se, você não é o seu pior momento. Não é sua fase mais quebrada. Não é sua história mais escura. Você é quem sobreviveu a tudo isso, e isso também merece ser lembrado. O estoicismo ensina que não sofremos pelos fatos, mas pelo julgamento que fazemos deles. Escolher o que lembramos é também escolher como vivemos. Sempre que sua mente voltar a um passado doloroso, pare e pergunte-se: esta lembrança está me ajudando ou me sabotando? Se te enfraquece, mude, escolha novamente. Pense em um momento em que foi corajoso, em que se levantou quando era mais fácil desistir, em que alguém te reconheceu, te amou, te admirou, em que alcançou algo que parecia impossível. Não subestime o poder de recordar isso.
porque não é apenas uma lembrança, é uma prova de que você consegue. E essa prova repetida reprograma sua identidade. Transforme isso em hábito. Todas as noites, antes de dormir, revise 3 lembranças que te fortaleçam, 3 momentos em que agiu a partir da sua melhor versão. Não importa se foram pequenos. O importante é que você saiba que foi você quem escolheu agir com integridade, coragem e amor. Grave isso na sua mente e, se fizer com constância, perceberá a mudança. Seu diálogo interno será mais gentil, sua energia mais firme, sua visão mais clara, porque deixará de reagir a partir das feridas e começará a agir a partir da sua história de superação. E se o passado insistir em doer, dê-lhe um novo significado. Você não muda o fato, mas pode mudar o que ele representa para você. Aquela traição não foi o fim, foi o início da sua independência. Aquele fracasso não foi o limite, foi o seu treinamento. Aquele abandono não foi sua culpa, foi uma lição de amor próprio. Ressignificar não é mentir, é tomar o controle da narrativa. É transformar uma cicatriz em símbolo de força. E quando faz isso, recupera seu poder narrativo. Já não é vítima do passado, é autor do presente. Use afirmações para reforçar isso. Hoje escolho lembrar da minha força. Meu passado me treina, não me define. Cada lembrança positiva é uma ferramenta para continuar crescendo. Escreva, repita, torne parte de você, porque sua mente acredita naquilo que você repete. E se repete o que te expande, então se transforma. Você decide qual história contar à sua mente. Decide se vai focar no que te quebrou ou no que te reconstruiu. E essa decisão, embora pareça pequena, determina como você se sente, pensa e age. Então pare de carregar capítulos que já não te servem. Pare de abrir a mesma ferida esperando que desta vez não doa. É hora de encher sua mente com provas do que é capaz, porque já viveu dor o suficiente. Agora é o momento de recordar o seu poder e, a partir dele, construir o que vem. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Chegou porque há dentro de você uma voz que não quer mais reagir como antes, que quer construir uma mente forte, estável e inabalável. Então, se realmente está comprometido com essa mudança, vá agora aos comentários e escreva com convicção: hoje começo a fortalecer minha mente. Sou estoico. Essa frase é a sua âncora, o seu início, a sua decisão escrita. E se este vídeo te trouxe clareza, motivação ou uma nova forma de ver as coisas, curta, inscreva-se e ative o sino, porque aqui você está construindo uma mente que nada nem ninguém poderá derrubar.